Agradeço uma vez mais ao José Luís Pombal a disponibilidade para estar connosco, agradeço a presença de todos e passo-lhe de imediato a palavra para a parte dispositiva. Muito obrigado. Eu é que agradeço também o convite que me fizeram da parte do Centro de Estudos de História Religiosa e em especial agradeço ao professor Adélio, que foi meu professor já logo no início do meu curso de Teologia, e também aproveitar para agradecer a todos os participantes e desde já os contributos e as críticas que vier a colher neste momento de partilha das minhas investigações, que são, é preciso que eu diga desde já, são investigações iniciais, portanto este trabalho que vou apresentar é um trabalho, eu digo, de natureza isagógica, é uma introdução e de modo que muito me ajudarão as críticas e os contributos que me puderem dar. Portanto, eu vou partilhar aqui, o compartilhar tela, exatamente, ora, ora bem, portanto, o Seminário de Bragança na Monarquia Constitucional é este o tema, portanto o sumário, eu vou apresentar um pouco o estado da arte e o corpus documental, mas muito provavelmente estes dois slides, se eu tiver tempo, voltarei no final a eles. Depois procurarei desenvolver este tema contextualizando exatamente no tema deste ciclo de seminários, ou seja, do antigo regime à época liberal. Procurarei fazer uma sinopse entre estes dois textos legislativos, um alvará de 1805 e uma lei de 1845, que estão muito próximas uma da outra. Depois desenvolverei o tema, a temática, a partir de dois grandes pontos que eu intitulo desta forma: instabilidade, esta primeira parte desde 1820 a 1850, e depois Bula da Cruzada, desde 1851 a 1910. Neste primeiro ponto, tocarei algumas temáticas, como o contributo das ordens religiosas para a formação do clero, o incipiente desenvolvimento do plano curricular, o conceito de internato, se é que existia, o conceito ou a forma de sustentabilidade. Depois, pegando na sustentabilidade que marcava estas casas de formação neste primeiro período de instabilidade, digo eu, pegando nesta temática da sustentabilidade e ligando-a à Bula da Cruzada, ou seja, como que estabelece aqui um núcleo para dizer que estes estabelecimentos de ensino estão muito, ou neste período estiveram muito relacionados com o seu financiamento, ou seja, muito dependentes do seu financiamento. Portanto, abordarei desde 1851 a 1910 o financiamento, o plano curricular, o desenvolvimento do plano curricular, o impacto que teve o financiamento nas matrículas, no restauro e na ampliação dos edifícios, e depois dois princípios, que é o princípio da vigilância e o princípio da fuga mundi, que marcam o cotidiano e a vida espiritual na formação dos seminários desse período. Por fim, falarei sobre este motim de 1904, por causa de dois aspectos: pelo significado historiográfico, mas também pela provocação que eu entendo que este motim traz à escrita da história. Acho que é uma provocação à escrita da história sobre os institutos educativos. Portanto, no estado da arte, eu baseei-me bastante
nos trabalhos de Francisco Manuel Alves, do Abade Bassal, e do Monsenhor José de Castro, aliás, uma referência para todos os outros trabalhos. Queria apenas sublinhar uma outra recente obra, publicada em 2013, Bragança na época contemporânea, onde se apela a que se faça uma investigação no âmbito de uma investigação sistemática e profunda no âmbito do Seminário de Bragança. Eu penso que esta investigação ainda não o consegue todo, mas é um princípio. As fontes que eu recorri são fontes legislativas, os relatórios da Bula da Cruzada, os estatutos do Seminário de 1852 e 1895, que entretanto foram publicados, um inquérito para a Santa Sé de 1891 e, em relação ao motim, valorizei também bastante esta publicação contemporânea, o caso de Bragança e a resposta aos críticos. A casa que albergou o seminário desde 1766 é esta que aqui vemos, apenas numa parte, albergou desde 1766, digo, até à República. Aqui, nesta janela, nós podemos ver o acrónimo que remete para a Companhia de Jesus, ali no cimo, mas também podemos remeter não só à Companhia de Jesus, né, este acrónimo, ao Marquês de Pombal, que tudo agilizou para a expulsão e a supressão da Companhia. E porquê é que eu faço referência ao Marquês de Pombal? Por 3 motivos. Porque, como afirma António Matos Ferreira, aprecia-se a problemática religiosa contemporânea a partir do pombalismo, muito. Depois, porque é o mentor do absolutismo iluminado em Portugal, e é nas reformas absolutistas de José II da Áustria e de Pedro Leopoldo na Toscana que eu enxerto o grosso das medidas sobre a formação do clero no século XIX, e, por fim, porque a reforma da universidade, que se deve muito a Pombal, determina muitas realidades, inclusive a formação do clero. Nós temos aqui esta citação, é certo que não usaremos preconceitos ao lê-la, como é típico nos historiadores, e diz o seguinte, é de Bartolomeu Paca, nas notícias sobre Portugal, e ele diz que, a fim de guerrear com a Santa Sé e oprimir o clero, o Marquês de Pombal utilizou aqueles meios e aquelas armas que, manobradas engenhosamente pelos homens irreligiosos do nosso tempo, fizeram até agora e ainda fazem tantos prejuízos e tantas feridas à religião e à Igreja. Corrompeu e perverteu o ensino público nas escolas e nas universidades, especialmente na de Coimbra, que se transformou bem cedo numa cátedra de pestilência. Agilizou em Portugal o ingresso das obras dos escritores ditos regalistas. Ora, Coimbra é aqui encarada como uma cátedra de pestilência por causa de ser a cátedra do regalismo. E a este propósito, cito José Pedro Paiva, que fala da importância da reforma de fato da universidade como fundamental e duradoura, e porquê? Porque através de um novo ensino do direito eclesiástico foram marcadas pelas doutrinas regalistas muitas ou várias gerações de eclesiásticos políticos que ali se formaram. Para além da reforma da universidade, Pombal também interfere com o beneplácito régio, não? E é interessante que em 1794 o que é que acontece? Nega-se o beneplácito régio à bula Auctorem Fidei, e a bula Auctorem Fidei proíbe, ou seja, condena o Sínodo de Pistoia, as sentenças do Sínodo de Pistoia, e ao mesmo tempo que se proíbe a divulgação desta bula, fomenta-se a divulgação dos decretos e átadas do Sínodo de Pistoia, diz Paca, Bartolomeu Paca. Ou seja, é muito importante este sínodo na reforma da formação do clero em Itália,
baseado já este sínodo nas reformas que José II fez na Áustria e também no norte da Itália. Em Itália, José II, depois de suprimir diversos seminários lombardos, e isto é importante porque há aqui 3 vertentes que depois veremos que nos acompanham ao longo da apresentação. José II, depois de suprimir diversos seminários lombardos, em 1786 fez abrir em Pavia um seminário geral para a Lombardia austríaca, dirigido pelo Estado em vista da formação de um clero que fosse também fiel servidor das instituições civis, ou seja, pretende-se a formação não só de um clero, mas também de funcionários públicos. Nos Estados da Savoia, a partir de 1729, quando o governo chama a si as escolas secundárias, os seminários são privados da aula de gramática. Isto também se vai verificar em Portugal. E as reformas toscanas de Pedro Lombardo, que desaguam neste sínodo, no sínodo de Pistoia, integram elementos que se inserem na tradição tridentina, mas representam uma novidade. Ou seja, a formação do clero, afirma o sínodo, deve privilegiar a dimensão pastoral. O padre deve ser ordenado só em função do serviço pastoral e não porque existe um benefício do qual pode ser fruidor. Ora, eu penso que todas estas linhas e todas estas correntes vão ecoar muito nesta alvará de 1805. A sinopse que aqui apresento, ou seja, vai mostrar-nos que não há uma distância muito grande entre 1805 e 1845. A distância é muito pequena. O primeiro documento é reciclado na lei depois de 1845, que, como vemos, ou veremos, no auge da polémica do motim de Bragança, é de novo recuperada. A principal diferença, se calhar, entre estes 2 documentos é o enfoque. Enquanto o alvará procura fomentar a frequência da Universidade de Coimbra, para que depois os professores ali formados nos seminários e nas dioceses possam propagar a doutrina, como aí refere, a lei de 1845 foca-se nos seminários. Mas há muitos aspectos em comum. Vejamos, ambos pedem esta missão de clérigos em Coimbra. No alvará, que se envie um aluno por diocese, 2 por metrópole, anualmente. Depois, em 45, há algumas, atenua-se um pouco. Os seminários são requeridos em ambos os documentos, são fundamentais, são exigidos que se construam. A direção, e é importante, desses mesmos seminários, é interessante ver aí, é entregue ao clero secular, portanto, no alvará, deve ser entregue ao clero secular sob a inspeção dos prelados, mas não deve ser entregue às ordens religiosas. Em 45, os prelados diocesanos, aos prelados compete o governo, mas sob a inspeção do governo, não é? O governo económico, mas sob a inspeção do governo. Todas as nomeações que o prelado fizer da direção devem ter aprovação régia. Os professores que, ao ter os seminários, devem ser formados em Coimbra, exatamente para promover a doutrina que ali aprenderam, diria o Paca regalista, os estudos preparatórios, segundo o alvará, os seminários não se devem limitar a esses estudos preparatórios, mas devem ser centros de instrução do clero. Em 1845, esses estudos preparatórios são suprimidos, não foram suprimidos antes, mas são supridos pelas aulas públicas, assim defende a lei de 45. Os estudos teológicos apresenta-se aqui um triênio, logo em 1805, que depois vai ser retomado na lei de 45, e na lei de 45 tem esta particularidade de se pedir que os manuais tenham aprovação régia. As ordenações, é interessante,
Em 1805 pede-se que seja um número indispensável. Após 4 anos, diz-se em 45, ninguém deve ser ordenado sem aprovação em todas as cadeiras. O mesmo já se dizia também no alvará. Estava a dizer o quê? Estava a ver aqui um beijo. Aqueles que dizemos que eu ia botar fora. As rendas. Plantaram ali no jardim, já estão pegados. Sim. Em relação às rendas, penso que é importante darmos-nos conta de que vários documentos se preocupam, aliás, já desde Trento se preocupam com as rendas dos seminários, mas não há uma resposta cabal até à década de 50, como veremos. Ora bem, portanto, o primeiro período que da vida do seminário no século XIX, dentro da monarquia constitucional, desde 1820 a 1850, eu caracterizo como um período de instabilidade. Neste período de instabilidade, as ordens vão ser um suporte, como de resto são em diversos aspectos, né? Muitos bispos, por exemplo, provêm das ordens religiosas, são elas que fomentam o ensino das aulas públicas, ou promovem as aulas públicas, e, portanto, os seminários beneficiam muito. Bragança vai beneficiar muito dos jesuítas e dos franciscanos. Com a expulsão dos jesuítas, particularmente, vai beneficiar dos franciscanos e do ensino da teologia moral que os franciscanos garantem. Dom António Veiga Cabral, a quem foi consagrado o primeiro seminário de janeiro deste ciclo, criou no seu passo um seminário de elite, para além do seminário diocesano. E quem vai chamar? Vai chamar Frei Caetano da Transfiguração, um franciscano, para superintender a formação e o orientar. Em 1817, pede-se a um outro franciscano o ensino da teologia moral. Em 1819, a mesma coisa. Ou seja, há aqui uma forte relação com, e até dependência, das ordens religiosas. Em 1832, pouco antes da expulsão das ordens, há um relatório assinado pelo cônego Francisco Manuel Ferreira Pinto, em que se refere à necessidade da vinda de uma ordem ou de uma congregação estrangeira que fomente a formação nos seminários em Portugal, que garanta a qualidade da formação dos seminários em Portugal. E em 1833, este padre Francisco Bernardo da Costa, que é da Congregação da Missão, vai assumir a função de reitor no Seminário de Bragança. Ou seja, vemos aqui este vínculo às ordens religiosas que vai desaparecer depois. E é uma vantagem, sim, portanto é um benefício, mas ao mesmo tempo pode ser um bloqueio, pode ser uma forma de paternalismo. Não é? A nível do plano curricular, num panorama como o da primeira metade do século XIX, é difícil a consolidação de um plano curricular em várias dioceses. Bragança é uma delas. Para além do mais, reafirmam-se dois conceitos ao longo de todo o século XIX, e nesta primeira parte não de menos, dois conceitos que estão ligados à relevância social do padre, que é o conceito do culto e o conceito da morigeração. Ou seja, há um enfoque grande nas disciplinas de teologia moral, ou todas que tenham algo a ver com a dimensão prática da celebração do culto, que se vai promover onde não existe um plano curricular estável. Porém, há alguns planos curriculares que se propõem já no século XVIII, eu citarei aqui dois, e também dois do século XIX, dos inícios do século XIX. Portanto, um que Bento XIII promove sobretudo para a Itália, e aparece-nos aqui, portanto, as cadeiras que contemplam o cômputo eclesiástico,
a Sagrada Escritura, os catecismos e manuais eclesiásticos e os sacramentos e cerimónias, e os estatutos de Coimbra, que dividem a formação em 5 anos e, portanto, está aí, como aí surge, devidamente estruturado e consistente. Já o Alvará de 1805 aponta para um triênio, e o desejo é que todos os seminários adotem este triênio, onde se ensina escritura, dogma, moral, história, direito, e se tem então algumas, como formação complementar, instruções práticas de catecismo, explicações do Evangelho, administração dos sacramentos, o prático dos ritos e das cerimónias, o canto, que se privilegia o canto. E é interessante que, em relação a esta proposta do regente, Dom Frei Caetano Brandão apresenta logo uma dificuldade, apresenta um bloqueio económico ao triênio, ou seja, diz que as famílias, muitos dos candidatos provinham de famílias pobres e por isso eram incapazes de fazer frente às despesas do curso prolongado. E, portanto, até sugere ao regente o seguinte, que deixasse ao critério dos prelados o método e o tempo dos estudos eclesiásticos. Este bloqueio económico é efetivamente um aspecto muito importante para um consistente plano formativo ou plano curricular. No Seminário do Porto, portanto, no recém-fundado Seminário do Porto, apresenta-se o seguinte programa, não é? Instituições canónicas, dos estudos teológicos, lugares teológicos, história eclesiástica, teologia dogmática, teologia moral e sagrada escritura, canto-chão, liturgia e cerimónias. Ou seja, no fundo, também ali se apresenta um plano estruturado. Em Bragança, durante toda esta primeira metade do século, não existe um programa de estudos bem estruturados. Existem, sim, diversas cadeiras que são regidas, não de uma forma contínua, portanto, que é a gramática, a música, a retórica, o canto-chão, cerimónias, a teologia moral. Portanto, em 1817, por exemplo, o vigário apostólico escreve uma pastoral sobre a situação do clero na diocese e aponta como solução para o paupérrimo estado em que se encontra o restabelecimento do seminário e das palestras, cuja frequência era indispensável. Ou seja, constantemente se nota que há esta falha, mas não se consegue dar-lhe uma resposta favorável. Já em 1824, Dom José Maria de Santana Noronha lamenta-se de no seminário serem apenas lecionadas as 2 cadeiras, gramática latina e moral. Em 1836, já depois da expulsão das ordens e também depois de serem proibidas as admissões às ordens sacras, institui-se uma aula de canto-chão e moral ad hoc em Bragança. A obrigatoriedade desta aula é para todos os candidatos às ordens, existia na cidade de Bragança, mas alguns meses imediatamente, 2 anos envolvidos melhor, ainda não tinham começado e estas aulas apenas se requeriam a frequência de uns meses antes da ordenação. Em 1836 também, Passos Manuel moderniza o ensino, cria os liceus e os seminários são tidos como dispensáveis. Ou seja, para além dos estudos gerais que nos liceus se ofereciam-se 2 cadeiras que preparavam para a vida paroquial. Ou seja, acontece quase a reprodução do que acontecia em Savoia. Portanto, em Bragança, esta medida não chega a ter efeito, até porque o edifício do liceu só se consegue em 1853, mas
é um aspecto a ter em consideração, exatamente porque aquele plano do absolutismo iluminado parece desenrolar-se ao longo do século XIX. Na lei de 1845 volta a requerer-se o triênio do Alvará, ou a propor-se o triênio do Alvará, e Dom Joaquim Ferraz, quando entra na diocese, no início da década de 50, descreve a situação de Bragança quanto à formação do clero e à disciplina eclesiástica da seguinte maneira. A disciplina eclesiástica no Bispado de Bragança estava, então, no mais deplorável estado. Não havia seminário, nem aula alguma pública de ciências eclesiásticas, e admitiam-se a ordens quantos para isso se apresentavam, pelo que o Bispado estava coberto de padres sem educação nem instrução religiosa e não tendo muitos em que se empregar, vivendo uma grande parte do clero sem meios e sem dignidade, vendo-se obrigado a entregar-se à lavoura ou ofícios mecânicos. Dom Joaquim Ferraz, um pouco para bloquear esta situação e resolver esta situação, lança um edital no qual descreve as habilitações indispensáveis para a recepção das ordens. E para o presbiterado apresenta estas exigências. Não é? É preciso conhecer o Tratado da Ordem e da Missa, as rúbricas do missal, as cerimónias, os decálogos, estes decálogos ou melhor, estes preceitos do decálogo, ainda os tratados sobre os sacramentos da penitência, extrema-unção, matrimónio, ou seja, no fundo, a dimensão cultural e moral estão ainda aqui bastante presentes. O conceito de internato. Trento não obrigou à permanência nos seminários, ou seja, Trento sugeriu os seminários, indicou os modos para os fazer subsistir, até a nível económico, mas não impôs aos futuros padres a permanência nos seminários. Essa é uma ideia que se vai impor com Pio X e com o Código de 17. Mas ao longo deste período há várias personalidades, vários indivíduos que vão dando conta da importância da vida comunitária. Por exemplo, Dom António Veiga Cabral coloca como obrigatória a vida comunitária porque os seminaristas estavam dispersos pela cidade. Em 1817, o vigário apostólico admoesta ao reitor, sob pena de excomunhão, a não consentir mulher alguma no seminário, bem como a despejar os eclesiásticos e leigos ali presentes, excetuando os militares. Interessante. Em 1824, uma pastoral de Dom Frei de José de Santana dá-se conta de que aquele edifício se encontra arruinado, sem rendimentos, habitado por leigos de ambos os sexos e privado da regularidade de uma casa de educação. Já em 1830 é considerado um albergue, ou seja, uma hospedaria onde os estudantes eram admitidos na casa, se não preferiam estar fora, e mediante o pagamento de uma mensalidade auferiam de algum sal, água. Portanto, vemos a instabilidade aqui, ainda não existia o conceito de internato. Por isso também os alunos não são significativos, encontram-se ali entre a dezena e a dúzia. Entre 1834 e 1851, com o encerramento dos seminários e com a ausência dos fundos para os manter, muitos seminaristas encontravam-se em formação com alguns padres, com alguns párocos. Ora, a sustentabilidade, eu tenho de se calhar adiantar um pouco, a sustentabilidade destas casas nesta primeira metade era feita de forma muito irregular.
e casual. Por exemplo, Leão XII concede que as rendas da colegiada de Miranda revertam para o seminário. De certa forma, antecipa uma lei de Dona Maria II. Em 32, como sabemos, extinguem-se os dízimos, anulam-se também os forais e, portanto, em 33 ainda conseguimos ter uma ideia do que são as contas da casa, não? Do que são do que é mais ou menos as receitas e as despesas do seminário. E como vemos, as receitas e as despesas não diretamente com o seminário, ou seja, deixam pouco produto para investir realmente nos seminaristas, nos formadores, na casa, ou seja, é realmente um período de bastante instabilidade a nível de financiamento, a primeira metade do século XIX. Quando é que, de certa forma, as coisas vão mudar? Vão mudar a partir da década de 50, de facto, há várias coisas, vários aspectos, vários elementos que contribuem para essa mudança. A ausência das ordens é uma delas, a reforma de Passos Manuel em relação aos liceus e ao ensino secundário é uma outra, a estabilidade política também, mas a estabilidade financeira e económica sente-se, a meu ver, de uma forma ainda mais acentuada e particular. O convênio de 1888 cria um vínculo entre a Bula da Cruzada e os seminários. A Bula da Cruzada não exclusivamente, mas fundamentalmente reverterá para os seminários. Ela é concedida pelo Papa Pio IX no seu exílio em Gaeta em 22 de janeiro de 49, depois vai haver ali um período de regulamentação, é por fim regulamentada 20 de setembro de 1851, e o Seminário de Bragança, nesta segunda metade, portanto, desde 1852 a 1910, vai beneficiar só da Bula da Cruzada, do subsídio da Bula, de 168 mil réis. É um bom contributo, é muito importante este contributo. Note-se, por exemplo, o pico dos subsídios ali em 1895 e 96, que é no decorrer das obras de ampliação do seminário. Para possuirmos uma ideia ainda mais concreta, apresento um panorama com a principal fonte de receitas. A principal fonte de receitas, gostaria de dizer que Bragança é muito mais dependente, por exemplo, da bula, do subsídio da bula, do que o Porto. O Porto conta com receitas, às vezes na ordem dos milhares, em juros, em contributos paroquiais e municipais, em proventos, nos proventos da cerca, em relação aos carvalhos. Já Coimbra, por exemplo, quase dispensa o subsídio da bula, porque é um seminário muito particular, é um seminário misto, mas Bragança não é assim. E atendamos ao quadro. Até à década de 90, a linha do total das receitas acompanha mais a linha das mesadas. A partir da década de 90, há maior correspondência, peço desculpa, até à década de 90, a linha do total das receitas acompanha mais a linha do subsídio. E a partir da década de 90, há uma maior correspondência entre as mesadas e a linha dos totais. Ou seja, ganha-se em independência, mas ainda que não seja muito significativa. A linha do subsídio é que é a mais regular. Em relação às despesas desta segunda fase, nesta linha das despesas, com os alunos, registram-se duas grandes quedas. Uma em 1899 e outra em 1904. Esta última, de 1904, está relacionada com o motim e o encerramento do seminário. A de 1899 está relacionada com uma peste. É interessante. Não há tanta despesa, está bem, com os alunos, mas também não há receita com eles. E por isso há aí uma queda, não é?
nas despesas, mas também há uma queda nas receitas. E então, escutemos o que diz o relatório da Bula da Cruzada em relação à diminuição, aos efeitos económicos daquela pandemia. A diminuição considerável do rendimento das mesadas dos alunos, portanto, neste ano de 1899, dos alunos pensionistas, foi motivada pelo andaço, por outros denominada peste bubónica, que agressou no Porto e que aconselhou medidas de prevenção e da maior cautela higiênica, impondo ao mesmo tempo cuidado especial pelos seminaristas. Contribuiu para dificultar a administração económica do estabelecimento. Sem embargo de ser o seminário amplo, bem ventilado e de bastante luz, o receio de que a moléstia se propagasse às províncias do norte e não bastasse o asseio sempre recomendado aos alunos, induziu o solícito prelado a incumbir o facultativo da casa de o informar de qual o número de seminaristas internos que poderia comportar o seminário sem aglomerações que fossem contrariar os preceitos higiênicos em circunstâncias anormais. Isto parece que nos soa familiar. Opinou o médico que esse número, que fora no ano anterior dos internos de 60, não deveria ir além dos 38, e daí resultou ser proporcionalmente menor o número dos beneficiados. Passando ao plano curricular, é normal que agora nós encontremos uma afirmação do plano curricular. O impacto, portanto, do subsídio traduz-se em termos pedagógicos, seja na adequação do plano curricular, sanitários, portanto, na melhoria da salubridade do edifício e sociais até, um significativo aumento dos alunos. Para esta consolidação curricular contribuiu também a legislação, não é? Que entretanto nós vimos, mas a legislação por si pouco faz, permaneceria letra morta se não existissem os fundos. Então, o contributo do subsídio da Bula penso que é fundamental para o plano curricular e até para fazer do seminário em Bragança, por exemplo, um foco, um centro de cultura no Nordeste transmontano. Eu não vou ler aqui o testemunho do Abade Bassal, porque senão sou capaz de não dar conta do recado a tempo. Mas o seminário de Bragança, naquela altura, por exemplo, formou gente que se dedicou, por exemplo, ao trabalho etnográfico da região, arqueológico, historiográfico, cultural, homens como o Abade Bassal, o Abade Tavares, o Padre Ernesto de Sales, o Monsenhor José de Castro, que de facto se formou a partir da cultura que ali se transmitia e da teologia também, da sabedoria, da inteligência que ali se produzia. Vemos, por exemplo, aqui um pouco a evolução do plano curricular. Em 1852 existiam estas cadeiras até ensinadas por um ou dois professores. Em 58 vai-se acrescentando a História Sagrada e Eclesiástica, em 61 acrescenta-se Teologia Pastoral, em 72 e 73 é mais consistente, até que em 1895 nós conseguimos já no seminário encontrar este triênio estruturado da maneira que aqui se apresenta. Sublinhava sobretudo ali a filosofia escolástica ou aquinatense, que a partir da determinação do Papa Leão XIII, depois também em Bragança, essa determinação teve eco. Em relação às matrículas e ao edifício, registaram-se melhoramentos no edifício, ao longo de houve várias intervenções, uma em 59, outra em 63, a mais significativa foi em 60, a partir deste Dom José Mares. Este bispo, que vai desde 84, 85 até
se a memória não me atraiçoa, 1914, quando chega, compara a casa a uma enxovia de qualquer cadeia mal construída. Diz ele que é uma casa extremamente acanhada, dormitórios estreitíssimos, sem ar e sem luz, pavimentos desnivelados, madeiras e paredes negridas, apodrecidas, desconjuntadas, tinha apenas capacidade para 25 alunos internos e, portanto, deita-se mãos à obra, muito a partir dos contributos, não só da Bula, mas também do Ministério das Obras Públicas, porque os seminários eram considerados edifícios públicos de ensino, e, portanto, em 1890 há paredes já reconstruídas, em 92 termina-se o telhado e, portanto, conseguem-se 28 quartos em condições higiênicas, que era uma das grandes preocupações na altura, e outras condições para o ensino e também para albergar, por exemplo, uma biblioteca. Os fundos, para além do impacto que tem na reestruturação da casa, no impacto que tem na reestruturação do plano curricular, tem também um grande impacto nos alunos internos, né? E também na capacidade da casa de acolher e de dar formação. Nós vemos desde 1860 a 1910 toda essa linha dos alunos que frequentaram o Seminário de Bragança, alunos internos e externos. Na análise, eu gostaria que se reparasse no aumento dos alunos externos a partir de 1876. Penso relacionar-se com a criação consistente do curso de preparatórios nessa altura. Segundo o Filipe de Campos, em Bragança, já em 76, 77, as cadeiras de francês, português, latim e matemática se lecionavam. Depois houve uma portaria em 78 que oficializou essa instituição. As quedas na década de 20, particularmente em relação aos internos e também aos externos, sobretudo aos externos, estarão relacionadas com o aumento do número dos alunos no liceu. Estes alunos, há várias tipologias de alunos, ou seja, coexiste até ao final da monarquia constitucional o regime de internato com o de externato. E, portanto, é evidente que tanto uns como outros se destinam à vida eclesiástica, ainda que muitos deles não sigam exatamente a via eclesiástica. Portanto, não se trata de um seminário misto. O que é um seminário misto? O seminário misto era o que era o seminário de Coimbra, que admitia no seminário aqueles que queriam seguir pela via eclesiástica e aqueles que não queriam seguir pela via eclesiástica, e admitiam isso logo à partida. Aqui não se trata disso. Tanto internos como externos eram convocados para a formação em vista da vida sacerdotal, do ministério sacerdotal. Os alunos eram agrupados em gratuitos, semigratuitos, subsidiados, não subsidiados, pensionistas. Ora, o que é isto? O Abade Bassal diz que por alunos subsidiados entende-se aqueles a quem o seminário admite gratuitamente à frequência das aulas, sem pagar matrícula e propinas de exames. Portanto, seriam alunos externos admitidos gratuitamente às aulas. Semigratuitos seriam aqueles que pagavam metade da mesada orçada para os pensionistas pela alimentação que o seminário lhes fornecia. Podiam ser semigratuitos internos ou externos. O conceito de gratuidade é interessante porque contempla o quarto, sustento com abundância e asseio, isto a cada passo se repete nos relatórios, luz para o estudo, médico, barbeiro, além da educação e instrução. Não compreende isto, vestuário, compêndios, livros, mobília, mas interessante que para estas despesas havia a possibilidade, segundo me vou apercebendo pelas investigações que tenho feito, havia a possibilidade de candidaturas
à bula da cruzada. Não conheço se lá no seminário alguns beneficiariam desse acrescento, não? Desse apoio social. O cotidiano era vivido a partir destes dois princípios, penso eu, muito radicados na Idade Moderna: vigilância e fugamundi. Não se restringem estes princípios à vida espiritual, mas trespassam todos os âmbitos da vida lá em casa. Por exemplo, a fugamundi. O curso teológico começava a ser cada vez mais obrigatório para, ou melhor, o internato começava a ser cada vez mais obrigatório para o curso teológico. Eu tenho presente que no Porto, por exemplo, o internato, a partir de um determinado momento, passou a ser obrigatório para todos, se não falha o entendimento e a memória. Como a expressão de deste princípio da fugamundi, eram proibidas, por exemplo, as conversações em variados contextos, particularmente com o sexo feminino. Eram proibidos, por exemplo, possuir romances, jornais, políticos, cartas de jogar, armas. As saídas eram raras e sujeitas a uma série de normas. A ascese, o abandono, o desprezo do mundo, lá está a fugamundi, a submissão e a obediência determinam a espiritualidade daquele tempo e o cotidiano. A vida espiritual está também marcada pela vigilância, por exemplo. Mas não é só a vida espiritual. O controlo, por exemplo, recai sobre os momentos de recreio, recai sobre várias circunstâncias do cotidiano. Mas em relação à vida espiritual, era obrigatório, por exemplo, assistir aos exercícios espirituais no início do ano, aos atos de piedade cotidianos, à missa cantada aos domingos, a todas as práticas religiosas e outros exercícios ordenados pelo diretor espiritual, às devoções, orações próprias do toque das Ave-Marias, das almas, portanto uma espiritualidade muito devocional, à confissão e comunhão em dias designados. Interessante que esta obrigatoriedade devia ser comprovada. Os alunos externos, por exemplo, deviam certificar a comunhão e a confissão em dias determinados por meio de bilhetes. A espiritualidade, então, assenta fundamentalmente no cumprimento de preceitos, é muito ligada à devoção, a valorização da vida litúrgica, portanto, não é uma prioridade. Há alguma leitura que é obrigatória e, portanto, esses são os manuais que deviam integrar a estante pessoal de cada seminarista. Para passarmos ao motim e caminharmos para o final. Porque é que eu acho que o motim é muito importante? Nós acabamos de ver que o regulamento, portanto, tudo isto que eu fui referindo em relação ao cotidiano, tudo que ilustra a fugamundi, o princípio da fugamundi, o princípio da vigilância, encontra-se no regulamento. O regulamento esmiuça a vida dos seminaristas, portanto, controla tudo, vai ao pormenor, muito baseado no regulamento de São Borromeu, não? De São Carlos Borromeu, muito baseado nessa linha. Ora, qual é o perigo? Um dos perigos, por exemplo, a nível historiográfico, é que nós escrevamos a história destas instituições a partir, às vezes, destas fontes muito formais. Ora, o motim ajuda um bocadinho a quebrar aqui aquilo que seria uma ideia de ideal de vida a partir dos regulamentos. Então, eu acho que o motim de 1904 tem um interesse historiográfico, mas também implicações historiográficas. Ou seja, interesse historiográfico porque assume contornos políticos, há muita polémica em volta deste motim, há um debate parlamentar que surge, a nível nacional há um grande impacto deste acontecimento, e há a reação dos bispos também, que marcam posição
a partir desta ocasião. E as implicações historiográficas implica que as nossas aproximações às fontes, portanto, seja não só cuidadosa e criteriosa, como mas tenha em atenção, se calhar, vários testemunhos, se os pudermos encontrar, daquele período. Isto porquê? Porque era impensável, a partir do regulamento, que na noite de 12 para 13 de dezembro de 1904, alguns alunos, ou até um grupo significativo, tivesse armas dentro do seminário e as tivesse utilizado. Ou seja, na origem do motim, esta é uma página que deve ser reescrita, porque, havendo fontes para ela, porque há aqui ainda muita nebulosa. Na origem do motim há várias possibilidades. Por exemplo, há várias razões ou elementos a ter em conta. O encerramento noturno nos quartos, a violação da correspondência e o controlo da comunicação com pessoas estranhas ou familiares. Ou então a retirada das chaves, e tudo, portanto, uma coisa não vai contra a outra. É interessante que Dom José, o bispo da altura, declara que o motivo da revolta parece ter sido a retirada das chaves. Um costume, diz ele, aqui novo, mas velho em Coimbra, no Porto e em Lamego. Tiravam as chaves para evitar brincadeiras de noite. José de Castro refere que alguns alunos consideravam a disciplina ofensiva ao seu caráter. Ora, esta história, este acontecimento, será que tem um historial de instabilidade atrás de si? Nas mensagens de adesão do clero a Dom José Maris, sublinha-se muito a importância dos progressos que o seminário fez durante o seu episcopado, e há uma adesão ao bispo. Portanto, não me parece que seja uma contestação do próprio bispo, portanto, que fez com que se tivesse levantado este motim no seminário. O seminário carecia de alguma disciplina, soava na altura pela cidade. É interessante que antes, portanto, isto acontece do dia 12 para o dia 13 de dezembro, mas no dia 8 há a festa da Imaculada, e a festa da Imaculada decorre perfeitamente, ainda que houvesse um mau ambiente e já fosse esse mau ambiente conhecido na cidade. O acontecimento é este mesmo. O vice-reitor António Manuel Pereira, que vai ser Ribeiro, que vai ser depois bispo do Funchal, e os prefeitos ausentaram-se para uma casa particular, certamente porque haveria alguma movimentação. Os alunos, notando que a porta pela qual se acedia aos aposentos do vice-reitor, normalmente aberta, se encontrava fechada, despedaçaram-na com tiros e destruíram o mobiliário. As ressonâncias deste acontecimento, de facto, vão ser muitas, ou seja, de imediato abre-se uma investigação. Dom José, no dia 16, escreve à polícia e indica que podiam proceder ao exame, mas só a partir do dia 20, quando os superiores já se encontrariam no seminário. É quando, no dia 19 de dezembro, o prelado escreve para a Anunciatura e dá conta de populares que gritam contra os jesuítas, ou seja, começa ao início de manifestações anticlericais em torno do Paço. Depois, dia 30 de dezembro, o bispo, e depois 3 de janeiro os superiores têm de abandonar a cidade. Permanece uma indecisão face à reabertura do seminário. Perante isto, o seminário vai ser reaberto ou não, como se vai proceder. Dia 23 de janeiro, o bispo manda um edital onde expulsa perpetuamente 10 alunos e 10 alunos do terceiro ano do curso teológico, 11 do segundo, e provisoriamente 3 do terceiro, 13 do segundo, 19 do primeiro, ou seja,
Estes últimos poderiam justificar-se até a sua inocência até junho, mas com esta expulsão desencadeia uma polémica ainda maior, portanto, no Nordeste e no Jornal da Manhã, portanto, que fomentam uma atitude contrária à opção do bispo e, portanto, alimentam ainda mais as manifestações anticlericais. De tal forma que vão realizar-se, a 2 de fevereiro, por exemplo, realiza-se um comício em Bragança contra a sentença e contra o bispo. Vêm-se a promover outros comícios que só um é que chega a ter realização em Vimioso, mas o que acontece é que este caso é aproveitado para se inscrever nas movimentações republicanas e anticlericais, como foi, por exemplo, o caso Calmon e a polémica em torno do seminário de Béja. O anticlericalismo acentua-se, chegam a realizar saltos de fé com aqueles panfletos ou jornais que eram favoráveis ao bispo, ataques aos eclesiásticos que pediam moderação, e contra a decisão do prelado não se mostra só o partido local, congressista local, mas também o governo. E até a própria nunciatura e o arcebispo primaz são, por exemplo, contrários ao encerramento do seminário, são favoráveis à abertura do seminário. A 19 de março, então, há uma provisão do bispo que determina a reabertura do seminário. E esta decisão parece um pouco ser uma jogada do bispo no sentido de se antecipar, assim interpreta Vítor Neto, no sentido de se antecipar ao governo, porque se ele não abrisse as aulas, o governo falo-ia. Ou seja, no fundo há aqui, no contexto deste motim, uma afirmação de a quem pertence a jurisdição sobre os seminários. Depois, em reação à provisão de 19 de março, o governo lança uma portaria em 15 de abril, reafirmando o direito de inspecionar os seminários e reafirma este direito a partir da lei de 1845 e levanta-se uma grande discussão tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara dos Pares. No Parlamento, na Câmara dos Deputados, levanta-se António Homem de Gouveia, que critica a ingerência do poder civil no campo espiritual, a intromissão do governo na disciplina dos seminários, e na Câmara dos Pares destacam-se Dom Manuel Mendes Belo, o bispo do Algarve, e Dom Augusto Eduardo Nunes, o bispo de Évora, exatamente com estas posições. Mendes Belo refere o seguinte, ou diz o seguinte: a minha obediência e a dos meus colegas às leis do Estado é perfeita e absoluta, mas se o governo tentar coartar a minha liberdade espiritual, eu e os meus colegas, em cujo nome posso falar, saberemos recorrer à firmeza e abnegação apostólica para opor às resistências a queiram sujeitar-nos. Dom Augusto Eduardo Nunes propõe a concretização de um novo acordo entre Portugal e a Santa Sé, no contexto destas discussões, e em conclusão, como se vai desencerrar ou encerrar toda esta polémica em torno do motim, que é a causa, por exemplo, do afastamento de Dom José de Bragança durante algum largo período de tempo. Ora, a prova de inocência e de arrependimento será assinada por todos os alunos, portanto, para eles serem admitidos, a provisão colocava ou pedia
esta atitude, ou seja, que cada um desse prova de inocência e de arrependimento e, portanto, assinasse essa mesma prova e, ao mesmo tempo, que a fizessem acompanhar de um documento de retratação final. Ora, este documento de retratação final não é assinado unanimemente. E, portanto, no dia 22 de novembro de 1905, o núncio é informado de que 21 dos alunos tinham sido condenados à expulsão perpétua, dos quais 5 eram subdiáconos, e no dia 8 de março de 1907, o bispo, já defendendo a ordenação de alguns que tinham estado envolvidos no motim, faz esta pergunta: que culpa tem a Diocese de Bragança, portanto, para não poder ordenar alguns que estiveram envolvidos, que culpa tem a Diocese de Bragança de alguns díscolos, alunos do seminário, incitados pela perversidade de pessoas estranhas àquele estabelecimento, cheias de ódio e de rancor pelos progressos dele, se revoltarem em dezembro de 1904 contra o vice-reitor, que era um sacerdote digno, e porem em maior desalinho, a casa que tanto os beneficiava. Interessante que, nesta afirmação do bispo, ele fala incitados aqueles alunos pela perversidade de pessoas estranhas àquele estabelecimento. Ou seja, o regulamento que era tão cuidadoso com a fuga mundi, o regulamento que, quanto aos contactos com o exterior e à introdução de objetos proibidos no seminário, era tão minucioso, falhou redondamente. A 5 de abril de 1908, Dom José depois retorna a Bragança e, portanto, este caso é ultrapassado, o fato depois de uma grande ausência do parlado da Diocese, mas queria terminar simplesmente sublinhando isto, ou seja, este motim, a nível historiográfico e da escrita da história sobre estes estabelecimentos, é paradigmático exatamente por causa do seguinte: alerta-nos para o cuidado que temos de ter com algumas fontes formais, sejam elas regulamentos, inquéritos, relatórios, e valorizar outras tantas que pudermos encontrar, seja no âmbito dos periódicos da altura, seja no âmbito dos testemunhos pessoais, se porventura os encontramos para este período. E termino. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela intervenção. Vamos agora dar início então à segunda fase da nossa sessão de seminário, com perguntas, observações, comentários, pedidos de esclarecimento, no fundo, aquilo que entendermos, com alguma liberdade, poderemos ir colocando essas questões.